Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca Tá On na área. E hoje, uma capa polêmica. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse jogador. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com aquilo que ele vem apresentando nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Aliás, acho que o Vasco deve correr atrás, inclusive, para renovar o contrato desse jogador. E hoje, o Faísca Tá On, vou trazer para vocês aqui os meus argumentos do porquê o Zeckenbauer, o Zé Gabriel, é tão importante para essa equipe do Vasco. Antes de eu começar aqui a falar sobre o tema, já vou pedir um favor para você. Enquanto toca a guitarrinha, dá o like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que é importante sempre para continuar fortalecendo o nosso trabalho. Depois da guitarrinha eu volto. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, como é bom a gente poder se reencontrar aqui no Faísca Tá On, nesse sábado pela manhã, vindo de uma vitória, como foi frente à equipe do Cuiabá, na última quinta-feira, onde o Vasco venceu por 2-0. Um rendimento que não foi aquilo que a gente imaginava. Só que chegou um determinado momento da competição que o mais importante é colocar 3 pontos na tabela. E daqui para frente, cada jogo é uma decisão. São 7 decisões que o Vasco tem daqui para frente. Não dá para negociar, não dá para deixar para depois. O Vasco precisa sim ir colocando ponto na tabela para sair dessa situação incômoda que ele se encontra desde as primeiras rodadas do campeonato. Lembrando que o Vasco começa com uma grande vitória frente ao Atlético Mineiro em Minas Gerais, depois faz um primeiro tempo de almanaque contra a equipe do Palmeiras no Maracanã, onde saiu vencendo por 2-0, acabou sofrendo empate, e dali em diante o Vasco já começou a ter muitas dificuldades que até hoje aí assombram o torcedor vascaíno. Um turno inteiro praticamente jogado fora, um turno em que o Vasco pontuou 9 pontos, se a gente colocar os 3 pontos contra o América Mineiro do jogo que foi adiado, chega a 12. Mesmo assim, um número ridículo para aquilo que a gente imaginava que seria o ano de 2023. E o personagem principal hoje desse Faísca Tá On é o Zé Gabriel. Esse jogador que desde que chegou à equipe do Vasco, o torcedor vascaíno olha ele com desconfiança. Eu vou trazer para vocês aqui algo que eu tinha essa impressão do Zé Gabriel, mesmo antes dele chegar no Vasco. Se vocês for buscar aí vídeos que eu falo da chegada dele do Internacional, eu coloco ele como uma aposta muito válida, principalmente da maneira que ele se comportou no Internacional. Um jogador que era volante, que o Kudê, na sua primeira passagem pelo Internacional, acabou trazendo ele para a zaga, principalmente pela qualidade do Zé Gabriel na saída de jogo, por ter uma boa bola aérea, por ter uma boa distribuição saindo lá de trás, o Kudê faz dele um zagueiro. E infelizmente, ele acabou aí falhando em 2, 3 ações dessa no Internacional e acabou ganhando o apelido de Zé Delivery. E ele chega no Vasco como Zé Delivery, mesmo sem antes de estrear, sem antes de colocar o pé na bola, o torcedor vascaíno já tinha colocado esse carimbo no Zé Gabriel. E olha, torcedor, que em alguns momentos eu tenho opinião que eu trago aqui para você e que às vezes fecha com a maioria da torcida, às vezes não, e eu encaro isso com muita naturalidade, porque cada indivíduo trata futebol conforme a sua ótica. E eu já falei várias vezes aqui que não precisa concordar comigo, apenas respeitar a opinião, como eu respeito a opinião de todo e qualquer torcedor, todo e qualquer analista. Eu acho que o futebol é isso, é uma chuva de ideias em que a gente aí vai separando e vai chegando naquilo que a gente imagina do mais próximo do correto. E em maio de 2022, eu dei uma opinião no meu Twitter. Aliás, para você que ainda não me segue, o @JeanFaísca1, tanto no Twitter quanto no TikTok, também no Instagram, se você colocar lá o JeanFaísca1, minha rede social. Lá no meu Twitter, eu coloquei que o Zé Gabriel era mais jogador que o Yuri, que à época o torcedor do Vasco tinha quase que como um ídolo. Talvez o ídolo é uma palavra meio forte que eu estou trazendo aqui,
mas o torcedor gostava muito do Yuri. E eu coloquei lá no meu Twitter que eu achava o Zé Gabriel mais jogador. Mas esse mais jogador é num sentido de o trato com a bola. O Yuri era um jogador que tinha uma marcação absurda, um verdadeiro pitbull. E eu também trago aqui sempre que algumas posições do futebol foram evoluindo. E uma posição que evoluiu muito é a posição de volante, do cabeça de área. Então o Yuri é muito forte na marcação, na pegada, até pode fazer parte de um elenco de Série A que em alguns momentos pode ser útil. Por exemplo, se o Yuri estivesse no elenco do Vasco, quase que certeza que teria entrado no jogo contra o Goiás e quase que certeza que teria entrado no jogo contra o Cuiabá. Porque esse poder de marcação à frente da área, o Vasco não tem com ninguém do elenco. Tanto que lá no estadual desse ano, o Vasco tenta com o Rodrigo. Pois bem, o Zé Gabriel faz uma Série B em que ele acaba oscilando, é titular, às vezes segura, e esse ano o Zé Gabriel foi colocado em segundo plano. Inclusive, ficou treinando afastado por um bom tempo. Ele retorna naquela tragédia que foi o jogo contra o rival no primeiro turno, e quando o Flávio trouxe essa informação que ele foi para o banco, todo mundo até estranhou. Isso lá na época do Barbieri ainda, porque o Zé Gabriel era um jogador que estava ali na pista, até tentando algum tipo de proposta para o Vasco poder, entre aspas, se livrar do Zé Gabriel. E ele vem à titularidade no jogo do turno contra o Internacional de Porto Alegre, em Porto Alegre. E ali ele começa a fazer uma função quase que um terceiro zagueiro por dentro. Quando o Vasco tinha a bola, ele ficava atrás dos zagueiros. Esse jogo lá no Internacional, no Beira-Rio, eu estava presente no estádio e ficou bem claro. O Capasso saía pela direita, o Léo saía pela esquerda e ele ficava por dentro na construção. Quando o Vasco estava sem a bola, ele pulava uma linha e acabava ficando como um cabeça de área. E desde então, ele veio se firmando, ele deu aquela inversão de bola linda que encontra o Paulo Henrique lá no lado direito, que o Paulo Henrique acaba colocando para dentro da área, o Praxedes erra o chute, o Sebastião assim, se joga na bola e o Peck faz o gol. Então eu quero trazer para você agora aqui, se você puder fazer o favor, torcedor, de olhar aí na tela, olha as ações do Zé Gabriel nesse jogo contra o Cuiabá. Ele foi o primeiro do Vasco com 87 passes, ações com a bola. Primeiro em passes certos, 68 de 76. Primeiro em bolas longas, e isso aqui é um número que tem que prestar muito atenção. 15 bolas longas, ele conseguiu aí o aproveitamento de 11 acertos, inclusive no lance do primeiro gol. O primeiro em dribles certos, pasmem, de 4 tentativas conseguiu 3. Segundo em duelos ganhos por baixo, ganhou 6 de 8 duelos. Terceiro em desarmes, 2 desarmes. E a terceira nota, soft score, 7,5, o Zé Gabriel nessa partida. Torcedor, isso é o recorte do último jogo, só que eu também já trouxe aqui o recorte do campeonato inteiro. E eu lembro de uma partida dificílima, que foi aquela contra o Ituano, em que o Vasco acabou conseguindo acesso ano passado, que o Zé Gabriel entra no jogo, pega a bola, coloca debaixo do braço e vira. Eu até brinquei hoje com o título aí do Faísca Tá On, o Zeckenbauer. Aquela partida ele parecia o Beckenbauer. Ele tomou conta do jogo. Ele pegou a bola, levantava a cabeça, tocava, saía driblando. Então assim, lá ele já deu indício desse jogador que hoje ele está se mostrando e tem muita margem de evolução ainda. O Zé Gabriel é um jogador com 24 anos. Então assim, tem margem para crescimento, tem margem para trabalhar e para melhorar. Só que, o que vem acontecendo com o Zé Gabriel? Nesse jogo que eu trouxe para você, torcedor, 15 bolas longas. Por quê? Porque Paulinho e Praxedes estão com muita dificuldade de ajudar na criação da equipe. Então acaba sobrando para o Zé Gabriel o papel de ser o primeiro homem de marcação, o papel de ser o homem que comanda as jogadas, que começa a dar início a essas jogadas do Vasco, e acaba também para ele fazer lançamento, chegar no ataque. E todo jogador tem o seu limite. Então o Zé Gabriel está até passando do seu limite. Ele acaba se expondo em alguns lances sem necessidades.
Mas por quê? Porque os jogadores que estão à sua frente não estão correspondendo como deveriam. Então assim, a partir da hora que o Paulinho, o Praxedes, o próprio Payet conseguir demonstrar o mínimo, talvez o Zé Gabriel vai ficar menos exposto e não vai aparecer tantos erros dele assim, que a torcida, no geral, acaba pegando muito no pé. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com o Zé Gabriel. Aliás, já levanta a bandeira da sua renovação há um bom tempo que o Vasco possa fazer. Essa é a minha ideia aqui sobre o Zé Gabriel na equipe do Vasco. Um jogador fundamental e um jogador importante. Falando um pouco dessa decisão da próxima segunda-feira contra o Botafogo, a equipe do Vasco vai precisar competir muito. O Botafogo tem o desfalque da sua dupla de zaga titular, não joga Adrielson, não joga Vitor Cuesta e não joga o Marlon Freitas. E o Vasco tem o retorno do Verratti, que pode ser muito beneficiado com a ausência dessa dupla de zaga, principalmente pelo jogo aéreo, porque o Adrielson é muito bom no jogo aéreo, aliás, zagueiro de seleção brasileira, e o Vitor Cuesta, desde o tempo do Internacional, tem como jogo aéreo aí fundamental. Então, o Vasco tem que tentar, mais uma vez, criar mecanismo para fazer essa bola chegar no Verratti, principalmente com o Piton pelo lado esquerdo. Só que, como eu falei no pós-jogo contra o Cuiabá, não pode ser uma equipe de uma nota só. A gente não pode ficar apenas na dependência dessa jogada. A gente precisa criar outras alternativas para que a equipe possa produzir também pelo chão, pelo lado direito, por triangulações, por chutes de média e longa distância. Enfim, um Botafogo que do meio para frente vem completo, que tem aí o Danilo Barbosa, entra no lugar do Marlon Freitas, que cumpre suspensão, o Tietê, que é um jogador de muita movimentação, jogo passado fez gol contra o Palmeiras, colocou a bola no travessão, é um elemento surpresa que tanto o Paulinho quanto o Praxedes não pode tirar o olho para não deixar ele chegar ali naquela zona de arremate, e tem o Eduardo, que é o maestro dessa equipe, um meia que acaba jogando por dentro, que é o que a gente imaginava que o Payet deveria exercer nessa equipe do Vasco. De um lado, o Vitor Sá, um jogador de muita força, Júnior Santos nem se fala, e o centroavante, o Tiquinho Soares. Então, esse modelo que o Botafogo tem na frente é um modelo de muita força e muita velocidade. E o Vasco vai precisar ser muito preciso e utilizar também dessa força aí para competir contra esse ataque do Botafogo. Não sei o que o técnico Ramon Dias pensa para essa partida, se daqui a pouco volta com o Léo Pelé para a lateral esquerda, adianta o Piton para essa questão do Verratti, e daí fica quase que com 3 zagueiros, com Léo Pelé, Medel e Maicon, já para competir com esse ataque rápido do Botafogo. Na lateral direita tem a questão do Paulo Henrique, que saiu sentindo a última partida, a gente não sabe se ele vai se recuperar ou não para o jogo de segunda-feira. Enfim, é um jogo mais uma vez, de muita saúde, muita disposição, e eu espero que o Ramon Dias consiga ter uma escalação que faça com que o Vasco vença essa equipe do Botafogo e consiga continuar nessa pegada aí para sair de vez dessa zona do rebaixamento. Beleza, galera? Esse foi o Faísca Tá On de hoje por aqui. Deixe seu comentário. Você aí que acha que continua sendo o Zé Delivery, eu respeito, não tem problema nenhum. Deixe seu comentário aí embaixo. Vamos debater da forma que a gente sempre faz aqui com você, respeitando muito a opinião do torcedor. A gente se encontra novamente, torcedor, segunda-feira, 18h15, no melhor pré-jogo da internet do Vasco. Tudo sobre Vasco e Botafogo. Aguardo vocês. Até segunda. Abraço, galera. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!